O conflito entre Israel e palestinos colocou o governo dos Estados Unidos numa sinuca. O apoio irrestrito a Israel pode custar caro em termos financeiros e eleitorais. A reportagem é de Pedro Paiva, do Brasil de Fato. O conflito entre Hamas e Israel vem agitando a política nos Estados Unidos. Principal aliado histórico do Estado judeu, o governo estadunidense prontamente se pronunciou. So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. No discurso feito na Casa Branca, Joe Biden criticou veementemente as ações do Hamas e caracterizou o ataque como de puro mal. Nas ruas do país, porém, vozes dissonantes ecoaram nos últimos dias. Em Nova York, manifestações pró-Palestina tomaram a Times Square, no coração da cidade. We're out here to say very clearly to our government that the way they're talking about Palestinians, the way that they're supporting the genocide of the Palestinians is unacceptable. We call for justice, and what justice looks like is rectifying the 75-year colonial mistake and crime on the Palestinian people, and we're looking for Palestinian liberation. Na quarta-feira, Joe Biden desembarcou em Tel Aviv para uma visita ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A situação é delicada e Biden parece estar em uma corda bamba. O conflito pode ter consequências reais na eleição do ano que vem. So there is a very strong support from Democratic voters traditionally in big cities in the U.S. For the sort of support for Israel. But actually, there's also Democratic voters who are more progressive or left who have also long criticized U.S. support for Israel. So the Democrats have a challenge, if you like, meeting these different constituencies. Atalia Omer, israelense que cresceu em Jerusalém e hoje pesquisa o conflito Israel-Palestina na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, acredita que a posição do governo é contraditória. So on the one hand, you have the U.S. saying, we are in full support, we are just behind Israel, whatever Israel wants to do, and yes, respect international law. And of course, Israel has not respected international law in wars of war. Because the right to defend oneself does not give you the right to starve the population, to turn off the water and electricity and fuel. This is a crime. Biden foi eleito com a promessa de reverter muitas das políticas polêmicas do governo Trump. Nas relações internacionais, não foi diferente. No caso do Oriente Médio, Trump autorizou a mudança da embaixada dos Estados Unidos em Israel para Jerusalém, se retirou do acordo nuclear do Irã e parou de financiar a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina. Desde que assumiu a presidência, no entanto, pouca coisa mudou. The only thing that the Biden administration did when it came to power in the United States, in terms of those moves, the embassy, the Iran deal, and so forth, was to reinstate the support in UNRWA. But this is, in many respects, it's an easy move because it puts the Palestinians as a humanitarian issue rather than a political issue. So it's one thing to talk about, investing in rebuilding Gaza, which is now devastated. This would be on a humanitarian level of analysis. A human rights discourse would recognize the political aspirations and the desire to be free. Dentro dos Estados Unidos, a Casa Branca enfrenta dois problemas principais. Um deles é a dificuldade de aprovar o envio de apoios financeiros, tanto a Israel quanto à Ucrânia. O governo quer atrelar um ao outro em um bolo de 100 bilhões de dólares, algo que facilitaria a aprovação entre os republicanos. O segundo problema é a crescente onda de xenofobia. No início da semana, um menino de 6 anos de ascendência palestina foi morto em casa com 26 facadas. O assassino será julgado por crime de ódio. Além da promessa de autorização de entrada de ajuda humanitária em Gaza, a viagem de Biden a Israel deve ter poucos resultados concretos. Para Jenny Sowers, o país precisa repensar a tática na região.
I think that the U.S. could more clearly recognize that the Palestinian situation, particularly in Gaza, but also in the West Bank, is not a solution. It's been a sort of temporary, what the Israelis like to call a temporary occupation in the West Bank. And really what we've seen is de facto annexation and an expansion of settlements in Area C, the area which the Israeli military controls in the West Bank. So the U.S. needs to call that out for what it is, right? It is undermining any territorial, sovereign, sort of autonomous Palestinian entity or state. It's making it impossible. And it is absolutely clear that the two-state solution would be highly problematic. So what are our alternatives needs to be an actual question.